Olá, meus queridos, boa tarde. Vamos mais uma aula sobre a competência 1, porque tem se tornado, do ano passado para cá, uma competência muito exigente, certo? Que, assim, de forma bem rápida, vamos dizer assim, pode tirar 80 pontos nossos, 120 pontos nossos nessa competência, né? Então, vamos nos envolver bastante, tá certo? No domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Quando eu falo no domínio dessa modalidade, eu não estou falando apenas em crase, em acentuação gráfica, em concordância, em separação silábica. Não, eu estou falando em dois pontos importantes, né? A saber, aqui nós temos a estrutura sintática e desvios. Veja, a competência 1 requer do avaliador o domínio sobre dois conceitos: estrutura sintática e desvios, né? O que vem a ser a estrutura sintática? Todas as vezes que nós estamos produzindo um texto, nós estamos organizando esse texto em quê? Em períodos, parágrafos, né? O texto dissertativo argumentativo, ele tem 4 parágrafos, correto? No primeiro parágrafo, você deve fazer no mínimo 3 períodos, sabendo que você pode fazer 4 até 5 períodos, não é? No desenvolvimento, você também vai fazer no mínimo 3 períodos, chegando a fazer 4, 5 até 6 períodos. E na conclusão, você também vai formar a conclusão em pelo menos 3 períodos. Então, perceba que durante todo o texto, você está trabalhando com uma construção de períodos. Os períodos, eles se articulam em si, né, através de suas orações, né? O que é um período? Um período é um enunciado formado por uma oração ou mais de uma oração. E o que vem a ser uma oração? Uma oração é todo enunciado linguístico que possui um verbo, certo? Então, quando eu digo, é hora de estudar, então eu tenho aí uma oração, né? Porque eu tenho o verbo estudar, certo? Então, a oração, e aí onde está a habilidade do aluno nessa competência? Que tipo de orações ele está formando dentro do seu período, né? Que tipo de orações? Vocês sabem, já estudaram em gramática, com os professores de gramática, que nessa estrutura de períodos, né, nós temos os períodos compostos por coordenação e temos os períodos compostos por subordinação. No período composto por coordenação, as orações, elas são coordenadas, certo? E no período composto por subordinação, as orações exercem uma função, uma dependência sintática. Então, elas não podem ser coordenadas, elas são subordinadas, certo? Só relembrando para vocês, né? Aqui não vai ser exatamente uma aula de gramática. Depois nós poderemos até, se for o caso, nós poderemos até trazer aqui uma aula de gramática. É uma reflexão, aqui é uma reflexão, como você traz essas orações dentro do seu texto. Vamos supor que o seu texto, você construa 4 períodos na introdução, certo? Mas esses períodos, eles só apresentam orações coordenadas. Eles não apresentam orações subordinadas, não é? Quando o corretor termina de ler seu texto, ele percebe que você só tem mais habilidade para usar coordenações, orações coordenadas, né? Não usa orações subordinadas substantivas, não usa orações adjetivas, usa muito pouco orações subordinadas adverbiais, nunca usa uma oração intercalada, não usa uma oração reduzida, certo? Então aí o corretor vai compreender que há essa falha, né,
na estrutura sintática do seu texto. Por quê? Porque é natural que nas construções desses parágrafos, quando essa construção ela é formal, é natural que se dê entre as orações que constroem o período. Veja que nós vamos falar muito nesse nome, período. Entre as orações que constroem o período, é muito comum nós vermos relações de quê? De finalidade, relações de causalidade, relações de temporalidade, certo? De concessão, ok? De conformidade, certo? Orações que são dependentes uma da outra, completando o sentido de um verbo que está na outra, que são as orações substantivas, objetivas diretas, ok? Então, quando isso acontece dentro do texto, dentro do parágrafo, o corretor, ele vai perceber que o aluno, ele tem o domínio dessas estruturas sintáticas, certo? Então, saber usar a sintaxe da língua portuguesa é saber, veja onde está aqui a setinha, é saber como completar o sentido das palavras na frase. Todo sujeito tem um predicado, certo? Muitas vezes eu corrijo muito redação, eu digo, olha, o seu sujeito, como você colocou muitos termos para chegar até o predicado, você esqueceu do sujeito e ficou um sujeito sem o predicado, né? Não pode. Um verbo transitivo direto sem um objeto direto, certo? Um substantivo que precisa de um complemento sem o seu complemento nominal. Então, sintaxe é isso, gente. Sujeito e predicado. Verbo transitivo direto, objeto direto e objeto indireto, né? Substantivo, adjetivo e advérbio que precisa de um complemento nominal. O acréscimo de um aposto. Isso são os termos que compõem a oração. E nós temos as orações. Esses termos formam as orações. E as orações juntas, numa relação de coordenação ou subordinação, formam os períodos. Então, quando o aluno ele não só forma mais períodos simples, né? O aluno forma períodos mais coordenados, né, do que subordinados. Como eu já falei aqui, não tem uma oração reduzida. Lembra das orações reduzidas? Oração reduzida do gerúndio, do infinitivo, do particípio. Então, quando isso acontece, o aluno não demonstra estrutura sintática de excelência. Então, esse aluno vai ficar aí com a sua nota prejudicada. Quando a estrutura sintática não é boa, o aluno vai ficar com uma nota, né, no nível 3, sem contar com os desvios, certo? Sem contar os desvios. Mas vamos aqui ao slide, ok? Diz assim, para avaliação dos desvios, o avaliador deverá entender que há 4 tipos de desvios. Aqui eu estou dizendo o avaliador, porque eu estou dizendo como é que o avaliador vai avaliar o seu texto. Para você ter cuidado, aí, o avaliador vai olhar isso no meu texto na competência 1, né? Desvios de convenção de escrita, é um tipo dos desvios. Acentuação gráfica, a ortografia, o uso do hífen, o uso de letras maiúsculas e minúsculas e a separação silábica. Isso são erros que nós chamamos de desvios de escrita. Nós temos os desvios gramaticais, né? Que é quando vocês vão cometer o erro de regência, certo? Ele chegou na escola, né? Um erro de regência, porque quem chega, ele chegou à escola, né? Concordância, erro de concordância, pontuação, paralelismo, que nós estudamos na semana passada, emprego de pronomes,
né? Às vezes o pronome é um pronome li, que é para ser empregado ali, e você emprega o pronome o no lugar de li, né? Porque nós sabemos que tem essa diferença. Os pronomes o, a, os e as acompanham verbos transitivos diretos. Li e lis acompanham verbos transitivos indiretos, né? Então, às vezes a gente diz observou-lhes e acha que está correto, né? Porque observou mais de uma pessoa e lhes se refere a mais de uma pessoa. Não. Observou-os, porque o verbo observar, nesse caso, é transitivo direto, pronome os. Então, observa isso também. E a crase, tá? Tudo isso aqui é observado nos desvios gramaticais. Desvio de escolha de registro. Aí aqui sim, adequação à modalidade escrita formal, isto é, ausência de uso de registro informal e marcas da oralidade. Alguns textos, quando nós lemos, eles parecem que o aluno está conversando, né? Não, minha gente, vamos sair desse tom de conversa, certo? A escrita, ela é mais elaborada. Vamos sair desse tom de conversa. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um parágrafo em que há um tom de conversa dentro do texto, né? Vamos ser mais formais. E como é que eu aprendo a ser formal? Lendo, tá certo? Só aprende a ser formal lendo, né? Essa parte aqui da escolha de registro, né? Lendo, ouvindo textos, ouvindo gêneros da oralidade que sejam formais, como palestras, né? Documentários, certo? Então é assim que nós vamos aí aprendendo, ser formais. Veja, nós temos outro tipo aqui de desvio, que é o desvio de escolhas vocabular. Emprego de vocabulário preciso, nós precisamos, né, de um emprego de um vocabulário preciso, certo? Um vocabulário típico de uma dissertação, ok? Utilizado com sentido correto e apropriadas ao contexto em que aparecem. Às vezes o aluno pesquisa uma palavra bem difícil, né? Ele pesquisa uma palavra, aí ele coloca lá, às vezes ele não tem uma estrutura sintática boa no texto dele, mas ele quer impressionar com a questão vocabular, aí ele pesquisa uma palavra, aí ele joga lá no texto dele. Mas vocês sabem que as palavras, elas são polissêmicas, né? E elas podem assumir mais de um sentido, certo? Às vezes o sentido que você escolheu, a palavra que você escolheu, ela não vai se adequar a esse sentido que está lá no seu texto, né? Então isso é corrigido aqui na competência 1, certo? Algumas observações para que vocês possam compreender mais a fundo essa competência 1. Um texto apresenta predominantemente parágrafos construídos por um único período. Deve ser avaliado, no máximo, com estrutura sintática regular, certo? O que isso quer dizer? Não pode passar disso. Sabe aqueles parágrafos que vocês fazem, alguns de vocês fazem, que eu digo assim, olha, você precisa estruturar seu desenvolvimento em, no mínimo, 3 períodos. Veja que você fez um desenvolvimento apenas com um período, ou seja, usou apenas um ponto final lá no finalzinho do período. E sabe quando, se você fizer isso, com quanto você vai ficar na estrutura, na competência 1, se você não errar nenhum daqueles desvios que eu trouxe aqui, né? Regência, crase, concordância, acentuação, pontuação, tal. Então, aí você vai ficar com, no máximo, né, a estrutura regular.
A estrutura regular é o nível 3, certo? 120 pontos. Então, ninguém mais vai fazer isso, certo? Os desvios de mesmo tipo devem ser contabilizados apenas uma vez. Se você escreveu a palavra adolescência e nas duas vezes você escreveu errado, nós vamos contar apenas uma vez. Mas você também escreveu maledicência. Ah, é acentuação gráfica. Não, mas uma coisa é adolescência e outra coisa é maledicência, né? Ela erra e nas duas vezes, se você escreveu, se o participante escreve duas vezes a mesma palavra e nas duas vezes ele erra a grafia, o corretor deve considerar apenas como desvio. É exatamente importante que o corretor perceba o nível de exigência para que o participante obtenha 160 ou 200 pontos na competência 1. O nível de exigência, né? Se eu não pontuei meus parágrafos, se eu fiz meus parágrafos apenas com um período, então eu já sei que aquele aluno se ele não errar mais nada, né, em relação à formalidade da língua, ele vai tirar 120 pontos. Por isso que você não vai mais fazer parágrafos sem que desenrole-os em períodos, sem que use a estrutura em períodos, né? Continuando. Você vai tirar 160 pontos quando sua estrutura for considerada boa. O que é uma estrutura considerada boa? É aquela em que o aluno ele usa mais orações coordenadas do que subordinadas, né? Faz pouco uso da subordinação, usa pouco os termos intercalados, mas ele constrói os períodos de forma que o leitor consegue compreender, certo? Então, quando ele faz isso, e quando ele tem no máximo 3 desvios, tem um emprego de maiúscula, né? Colocou o nome do ministério com letra minúscula, um erro de crase e um de concordância, 3 desvios apenas, tá vendo, minha gente? Ele vai tirar 160 pontos. Ele tira 200 pontos nessa competência quando a estrutura sintática dele é excelente. Ele usa períodos compostos, por coordenação, por subordinação, faz orações reduzidas, faz orações intercaladas, demonstra que ele conhece toda essa parte de orações. É aquele menino que o corretor diz, esse menino sabe o que é período composto por coordenação. Que as orações coordenadas são assindéticas, sindéticas, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Porque eu vi que no texto dele, ele usou um termo adversativo na introdução, usou um termo alternativo na introdução, né? Usou um termo conclusivo quando ele foi terminar o primeiro parágrafo de desenvolvimento, né? Então, esse menino, ele sabe as orações coordenadas. Aí, o corretor observa mais. Eu vi também que esse menino, ele fez oração subordinada substantiva, tanto no início como no meio de parágrafos, né? Ele começou o primeiro parágrafo de desenvolvimento dele dizendo assim, em um primeiro momento é importante pontuar que, né, a falta de empatia social, quando ele diz é importante pontuar que, ele está aí diante de uma oração, né, que precisa ser completa como sujeito. Ele está aí diante de uma oração subordinada que vai pedir uma oração subordinada substantiva, subjetiva, que é aquela que exerce função de sujeito. Por isso que quando o aluno coloca assim, primeiramente, em uma primeira análise, a falta de empatia social, aí eu vou completo, minha gente. É justamente para vocês observarem que aquela construção que vocês fizeram, ela não está completa, porque você ali está construindo uma oração subordinada substantiva. Muitas vezes o aluno nem sabe que está fazendo esse tipo de construção. Às vezes o aluno é tão leitor, né? Participa de situações tão formais, que
que ele nem sabe que está fazendo ali uma oração substantiva, né? Mas a gramática da língua sabe, certo? Ali é a regra de uso da gramática da língua portuguesa, ok? Então você vai dizer, você ali está formando uma oração em que outra oração vai se apoiar nela. É o que nós chamamos de oração principal, né? Em uma primeira análise, é importante pontuar que, oração principal, né? É importante pontuar que a apatia social, né? Substancia, certo? O problema. Então, aí você está formando uma oração com valor de sujeito, né? Porque as orações, elas têm sujeito, elas têm predicado, certo? Então, você formou aí uma oração com função de sujeito. Você nem percebeu que estava fazendo uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Mas o corretor percebeu, né? O corretor percebeu que você, no seu texto, você usou relações de conformidade, né? Conforme consta, né? Nos dados do IPEA, certo? Conforme a visão de filósofo tal, né? Ele percebe que você usa causa, certo? Isso acontece uma vez que, haja vista que, né? Ele percebe que você sabe fazer dentro do seu texto, mostrar que determinada situação é causada por outra. Ele sabe que você sabe mostrar consequência, né? E isso, gente, são as construções. Relações de causa, relação de consequência. Lembram das orações subordinadas adverbiais? Causais, consecutivas, concessivas, condicionais, comparativas, conformativas, finais, temporais. Tem um conjunto delas, né? Proporcionais. São 9. E quando você está fazendo seu parágrafo, você está fazendo essa articulação aí. Então, se você não é bom nisso, procure ser estudando período composto por subordinação lá na gramática, tá? Então, por que você só vai tirar 200 pontos se essa sua estrutura sintática for excelente, né? Tiver tudo isso que eu disse. E você, no máximo, errar 2 desvios, fizer 2 desvios, tá? Desvios, uma crase, né? E uma acentuação gráfica, por exemplo. Aí é que você tira 200, tá? Portanto, se um texto apresentar 4 desvios, você observe que ele nem vai ficar com 160 pontos e nem com 200 pontos, né? Antes nós corrigíamos até 6 desvios, nós corrigíamos como 160 pontos, né? Até 2 era 200 e até 6 eram 160. Agora não, agora é diferente, né? Se um texto apresenta 4 desvios, mesmo que a sua estrutura sintática seja excelente, será avaliado apenas com 120 pontos. Então, eu chamo a atenção para aqueles alunos que têm dificuldade de fazer um texto, de acentuar as palavras, de pontuar as frases, né? De pontuar as frases. Quando o aluno está fazendo textos, ele precisa saber, eita, eu aqui estou usando uma ideia de tempo aqui no meio, isso é um adjunto adverbial tempo, vírgula. Eu aqui estou intercalando uma explicação, isso é um aposto, vírgula, né? Mas isso é difícil demais. Mas não é impossível de aprender, né? Aliás, não acho difícil demais, né? E nem impossível de aprender, certo? Se o texto apresenta de 4 a 6 desvios, o consideraremos com alguns desvios, não devendo ultrapassar os 120 pontos na competência 1. Tá vendo? E se você cometer os 4 desvios e ainda cometer pequenas falhas na sintaxe, você já desce para 80 pontos. Por isso que eu tenho insistido com vocês nessa competência 1, certo? Vamos ver.
Se um texto apresenta um número de desvio igual ou superior a 7 desvios, conte bem quando você receber sua redação. O consideraremos com muitos desvios. 7 desvios é considerado muitos desvios, não devendo ultrapassar de 80 pontos, a competência 1. E para análise da estrutura sintática, há 5 conceitos utilizados. E como é que nós vamos utilizar, saber? Eu já sei, se eu cometer 7 desvios, eu já sei que eu tiro 80 pontos. E como é que eu sei, por exemplo, se eu cometer só um desvio na sintaxe, como é classificada a minha sintaxe daquele texto? Primeiro, estrutura sintática inexistente. E se existe, tem aluno que faz um texto assim, só jogando as frases. Tem, minha gente, tem. Essa semana mesmo eu corrigi um texto que eu não compreendi. Não tinha sentido porque as palavras não se complementavam, né? Aquela questão de sujeito, verbo, objeto direto, objeto indireto, essa sequência não existia, né? E as orações também, elas eram só jogadas, né? Elas não interagiam umas com as outras, né? De forma que eu pedi para que o texto fosse refeito, porque não tinha condição de compreensão daquele texto. 2. Estrutura sintática deficitária. Quando é que meu texto vai ser considerado uma estrutura sintática deficitária? E aí eu caio muito, né? Porque se a regular é 120, a deficitária vai ser 40, 80. O corretor nota a existência de orações ao longo do texto. Ele vê que você fez orações. No entanto, são predominantemente justapostas. Tá vendo? E ou truncadas. A oração truncada, o período truncado, é um período assim. Por exemplo, você colocou um ponto. Você está fazendo um texto, ponto. Aí você começa aqui a outra linha. Uma vez que é de competência do governo oferecer educação de qualidade. Você está vendo que essa oração está sem sentido? Que você não deveria ter colocado um ponto? Que você deveria ter colocado era uma vírgula e continuar o que tinha vindo antes? Porque você está diante de uma oração subordinada causal que precisa de uma oração principal para que ela se apoie. Ela não é subordinada? Cadê a outra oração para ela se apoiar? Os alunos erram muito nessa parte, né? Eles colocam o tópico frasal, né, do desenvolvimento, colocam assim. Primeiramente, se faz necessário analisar, né, a negligência do governo no problema, ponto. Uma vez que é de competência, não, vírgula. O que vai tirar aí a sintaxe de sua frase é esse ponto. Porque quando você põe esse ponto, você está dizendo que o período acabou. E você começa a construir uma oração que precisa se apoiar nesse outro período. E por que ele não se apoia? Porque você pôs um ponto. Quando você coloca esse ponto, você não está permitindo que a oração se apoie. Agora, quando você pôr uma vírgula, aí você está permitindo que haja um apoio daquela oração subordinada na oração principal. Então, isso são períodos truncados, que ele chama aqui, né? As orações são justapostas. O que são orações justapostas? São aquelas que estão apenas juntas, mas não estão articuladas com conjunções. A gente, conjunção não é competência 4, né? Não vamos confundir a coesão textual com essa questão de o aluno saber produzir a sintaxe do texto, tá? Quando ele faz só orações justapostas, por exemplo, o governo tem responsabilidade na oferta de uma educação de qualidade, ponto. As pessoas precisam se envolver, né, na luta pela busca de uma educação com mais qualidade. Você está vendo aí um prejuízo sintático muito grande.
Você está vendo aí que as orações estão apenas justapostas. O governo precisa oferecer educação de qualidade, ponto. As pessoas precisam lutar por uma educação que realmente transforme, ponto. Note que aí nós temos um conjunto de duas orações apenas juntos, né? Como é numa construção legítima da sintaxe, nós vamos trazer uma relação de sentido, trazido pelas conjunções. Para que existem as conjunções, afinal? Né? Trazidos pelas conjunções para que a frase não possa ficar simplesmente justaposta, certo? Por exemplo, né, pega na mesma frase. O governo deve oferecer educação de qualidade, né? Uma vez que a população não sabe cobrar dos seus direitos, esse poder se sente confortável em ser negligente. Aí é diferente. Você agora formou, né, dizendo a mesma coisa, mas com uma relação de causa, né, de causa, uma vez que a sociedade não cobra seus direitos, né? Esse poder, que é o governo que foi dito lá atrás, se sente à vontade para ser negligente. Existe entre as duas orações uma ideia de causa que eu não tinha dado. Percebeu? Eu tinha apenas colocado essas orações em justa posição. Deixa eu repetir para você agora perceber melhor. Construção 1 é da responsabilidade do governo oferecer educação de qualidade. Ponto. Construção 2. A apatia social faz com que o poder público negligencie a oferta de uma educação de qualidade. Certo? Agora, a oração 2 é de responsabilidade do governo oferecer educação de qualidade. Uma vez que a sociedade é passiva, não luta pelos seus direitos constitucionais e não luta pelos seus direitos constitucionais, esse poder sente-se à vontade para negligenciar tal direito. Pronto. Por causa disso, uma relação de causa. Certo? Então, quando isso não acontece, se for assim, bastante, né? Nível 1, nível 2. 3. Estrutura sintática regular. É aquela que eu disse a vocês. A existência de períodos, né? O corretor visualiza a existência de períodos ao longo do texto. Ele vai olhar quantos períodos esse menino fez na introdução, quantos ele fez no desenvolvimento, quantos ele fez na conclusão. Ele vai olhar se há deficiência na construção desses períodos. Se a ideia era de causa e ele colocou outra ideia, né? Uma conjunção que não indicasse causa. Porque se a ideia de causa, só vai trazer a causa se usar uma conjunção causal. Estão lá todas elas. Uma vez que, já que, porque, haja vista, né? Estão lá, certo? Por vezes, um só período ocupa todo o parágrafo. Isso aqui tem muito nos nossos textos. Nota-se a pouca competência do estudante na elaboração de orações subordinadas, tá vendo? Reduzidas e etc. Orações reduzidas são aquelas, né? Ao chegar em casa, isso é uma oração reduzida, porque o verbo chegar está no infinitivo, né? Quando a oração não é reduzida, você diz quando chegou em casa. Note que aí tem a conjunção quando, que é uma ideia de tempo. Quando a oração traz a conjunção, ela é desenvolvida. Quando ela não traz a conjunção, ela é reduzida. Tanto faz eu dizer quando chegou em casa, como eu dizer ao chegar em casa, né? Então, por que nós queremos que faça também orações reduzidas? Ora, porque a língua oferece essas condições para que você faça bons textos, né? Diagnosticado
diagnosticada a situação, uma oração reduzida do particípio, diagnosticada, né? Quando a situação foi diagnosticada, né? Ou então, ao diagnosticar a situação, aí já é o quê? Reduzida do infinitivo, né? Então, o aluno, sim, aí, no entanto, a fluidez na leitura não é afetada. Ele não faz muito desse tipo de construção. Agora, a fluidez na leitura dele não é muito afetada. Aí ele tira 120. Não é pouco, minha gente? 120 nessa competência é pouco. 4. Estrutura sintática boa. Nesse nível, o corretor já observa uma boa construção dos parágrafos, com períodos melhor organizados. Entretanto, ainda há pelo menos 2 falhas na organização das orações, como orações subordinadas separadas das orações principais por ponto final. Que cabe também aquele caso que eu disse lá da truncada, lembra? Né? Que ao invés de uma vírgula, colocou um ponto. Estrutura sintática excelente. Pronto, aí o nome já diz, né? Nesse nível, há considerável domínio do participante sobre a construção dos períodos. Ele já usa orações intercaladas, subordinadas, inversões, né? Inversões é quando nós usamos a subordinada antes da principal, né? São inversões. Quando nós usamos adjuntos adverbiais também, né? Fora no início de frase, meio de frase. Quando não há falha sintática, né? Quando há, não passa de apenas uma falhinha sintática, né? Aí tira 200 pontos, certo? Continuando. Vejam como esse texto está prejudicado, minha gente. Tanto na questão de desvios, esse parágrafo, como na questão de sintaxe, certo? O tema desse texto era qualificação e o futuro do emprego. O aluno disse assim: hoje em dia, a taxa de desemprego está muito alta. Isso é fato, mas não acho que seja realmente por falta de oportunidades, mas sim por falta de qualificação. Existem muitos desempregados hoje, imagina futuramente. Parte da população hoje não possui ensino superior, o que já é bem exigido entre pessoas que têm ensino superior e pessoas que têm uma pós-graduação, provavelmente vai contratar a pessoa que tem uma pós-graduação. Você perceba que ao ler o texto, nós vamos querendo, assim, às vezes até parar em determinados pontos, como se a própria naturalidade dissesse assim: aqui tem um erro, né? Vocês estão notando que aí não tem uma oração subordinada, né? Que aí não tem uma estrutura sintática de oração principal, mais oração subordinada. Vejamos, analisando agora. Hoje em dia, não é bom usar hoje em dia, atualmente, né? Mas já que ele usou, tivesse usado uma vírgula, porque dá a ideia de tempo. A taxa de desemprego está... Olha a dificuldade do aluno de perceber o acento. Se não usou o acento, fica um pronome demonstrativo. Está muito alta. Isso é fato. Mas não acho que seja realmente por falta de oportunidades, mas sim por falta de qualificação. Ele terminou de dizer o que ele queria, tivesse colocado um ponto, tivesse fechado o período, não fechou. Existem muitos desempregados hoje. Ele já tinha dito isso lá em cima. Quando ele diz, hoje em dia a taxa de desemprego está muito alta, é a mesma coisa dele dizer isso aqui, olha. Existem muitos desempregados hoje, né? Não é a mesma coisa, minha gente? Então, ele repetiu aí uma informação, né? Parte da população hoje, de novo hoje, não possui ensino superior. Vocês estão vendo que aqui ele está querendo trazer uma ideia de causa, minha gente? Vocês estão notando que ele está querendo... O que o aluno está querendo aqui? Ele está dizendo que existe desemprego,
E a causa é porque a população não possui sequer o ensino superior. Ele está querendo aqui apontar uma causa. Mas como ele desconhece os mecanismos de causa, ele não usou a conjunção para unir aqui as orações. Isso é falha sintática, certo? Isso é falha sintática. Estão compreendendo bem agora? Olha. Estão vendo que aqui a ideia de causa? Parte da população, isso acontece porque parte da população não possui ensino superior, né? O que já é bem exigido, certo? Esse aqui também não está bem construído, esse termo, né? Não possui ensino superior. Tão exigido, ele era para ter dito assim, né? Tão exigido pelo mercado de trabalho. Entre pessoas que têm ensino superior, aqui está totalmente fora de estrutura sintática, né? E pessoas que têm uma pós-graduação, é que ele era para ter dito o quê? Ter usado uma conjunção concessiva. O que é uma conjunção concessiva? É algo que se concede. Olha como é que o corretor vê. Eu já vi aqui nele a vontade e a oportunidade de usar uma causa. E aqui eu estou vendo a vontade e uma oportunidade de usar uma concessão. Ele era para ter dito assim. Mesmo, né, a pessoa possuindo o ensino superior, ainda assim perdem suas oportunidades para aquelas que já possuem, que já têm um nível escolar mais avançado, a exemplo de uma pós-graduação. Era isso que ele queria dizer, minha gente. Mas ele não tinha no repertório linguístico dele o repertório das conjunções causais e o repertório das conjunções concessivas. Ambas orações subordinadas. Estão vendo? Como é que se corrige? O que é que você tem que observar na competência 1, né? Provavelmente vai contratar. Quem vai contratar? Cadê o sujeito? Quem é que vai contratar? Cadê o sujeito? Estrutura sintática. A pessoa que tem uma pós-graduação, né? Então, ele quis dizer aqui o seguinte. Uma vez que parte da população não possui ensino superior, né? Essas taxas aumentarão cada vez mais, né? Mesmo para aquelas que possuem esse grau de escolaridade, né? Ainda assim, perdem para outras que já possuem níveis mais elevados, né? Pois o mercado tem, diante de uma opção entre os dois níveis, vai logo, vai ser uma conclusão que ele vai usar aí, certo? No final, né? Ele vai concluir que se o mercado tem uma opção entre um mais qualificado e um menos qualificado, ele vai fazer a opção pelo mais qualificado. Vocês estão vendo que daqui para aqui, o aluno teve a oportunidade de usar o quê? Uma ideia de causa, uma ideia de concessão e uma ideia de conclusão. Tá vendo? Nenhuma das três ele usou. Então, o nível dele é insuficiente. Aqui não pode ficar no nível 3. Certo? Vejamos. Aqui vai ser uns 40 pontos, né? 40 pontos aqui. Vejamos. Olha o texto reescrito. É fato que a taxa de desemprego tem crescido nos últimos anos. Não por falta de oferta, mas sim de profissionais qualificados. A possibilidade de esses números subirem é evidente, uma vez que, ou a causa, o mercado exige cada vez mais níveis elevados de formação, excluindo assim, ou a conclusão, aqueles que não fazem parte dessa formalidade. Refletiram como é essa competência, né?
refletiram como deve ser o nosso texto, né, minha gente? Veja um texto agora com uma estrutura sintática completa, o nível 5, os 200 pontos. No livro 1984, de George Orwell, eu chamo assim, não sei se é, de George Orwell, vírgula. Por quê? Porque o aluno tem consciência que usou uma ideia de lugar, onde é retratado um futuro distópico, né? Aqui nesse lugar, que é esse livro. Toda vez que você tem essa consciência, usar uma ideia de lugar, ponha uma vírgula, né? Isso aqui já vai ser a questão de desvios, viu? É retratado um futuro distópico, em que um Estado totalitário controla e manipula toda forma de registro histórico e contemporâneo, contando toda a história, né? E por que o Estado totalitário faz isso? Com que objetivo? A fim de, note que aqui nós temos agora, estamos começando, uma oração subordinada adverbial final, através da locução conjuntiva, a fim de. Estão percebendo que aqui eu já tenho uma oração subordinada, viu? A fim de moldar, antes das orações subordinadas, eu estou usando o quê? Eu estou usando uma vírgula. A fim de moldar a opinião pública a favor dos governantes, né? Mudar a opinião a favor, é uma, dos governantes. Ponto. Note que aqui ele já construiu uma ideia de finalidade. Nesse sentido, isso aqui é competência 4. Nesse sentido, não vai ser competência 1, vai ser competência 4, porque está usando um coesivo para explicar, né, o que está sendo dito aqui no livro, certo? Nesse sentido, depois do coesivo, nós colocamos uma vírgula. Certo? Vírgula. A narrativa foca na trajetória de Winston. Quem é Winston? Eu vou colocar um termo intercalado, né? Na sintaxe, na discussão aqui da questão, o aluno está colocando um termo intercalado. Ele poderia ter dito assim, a narrativa foca na trajetória de Winston, certo? Um funcionário do contraditório Ministério da Verdade. Então, ele está explicando quem é essa personagem. Para ele explicar, ele usou a vírgula. Um funcionário do contraditório Ministério da Verdade, que diariamente analisa e altera notícias e conteúdos midiáticos para favorecer a imagem do partido e formar a população através de tal ótica. Então, o Winston era essa pessoa aqui todinha. Tudo isso aqui são esclarecimentos a respeito dessa personagem, certo? Para esclarecer, nós usamos uma vírgula. Para explicar, nós usamos uma vírgula. Fora da ficção, isso aqui é um elemento coesivo, né? Fora da ficção, vírgula, para o elemento coesivo. Porque isso aqui é uma introdução, viu, minha gente? Contextualizou, né, o livro, com o livro, né? Nesse livro, um Estado totalitário controlava e manipulava as coisas, né? Nesse livro conta a história de Winston, que era esse funcionário do contraditório. Por que do contraditório? Porque ele trabalhava no Ministério da Verdade. No entanto, ele não era da verdade, né? Ele analisava e alterava as notícias. Se ele alterava as notícias, ele não fazia uso da verdade. Então, até aqui ele contextualizou. Aí aqui ele vai apresentar o problema. Fora da ficção, vírgula. É fato que, quando ele diz é fato que, ele está fazendo uma oração subordinada substantiva. Outra oração subordinada. É fato, é a oração principal. Que a realidade apresentada por Orwell pode ser relacionada ao mundo cibernético, é a oração subordinada, substantiva, subjetiva. Às vezes o aluno quer colocar uma vírgula depois desse que.
Não pode. Entre a conjunção, né? Depois da conjunção, aliás, aqui, antes desse que, entre a oração principal e a conjunção integrante, que é esse que, não pode haver vírgula. Certo? Como é que eu sei disso? Quando eu consigo trocar esse que por isso. É fato isso. Isso é fato. Tá vendo por que essa oração é chamada subjetiva? Porque ela exerce função de sujeito. Porque quando eu digo isso é fato. O que é fato? Isso. Tudo isso aqui recebeu o nome de isso. Ó. Certo? Que é o sujeito. É fato que a realidade apresentada por Orwell pode ser relacionada ao mundo cibernético do século XXI. Gradativamente, um adjunto adverbial de modo, vírgula, os algoritmos e sistemas de inteligência artificial corroboram para a restrição de informações disponíveis e para a influência comportamental do público, preso em uma grande bolha sociocultural, né? Note que aqui tem uma vírgula, né? Porque aqui nós estamos dizendo como é que está, explicando como é que está o comportamento do público. Esse público está preso em uma grande bolha sociocultural, ok? Então, minha gente, é assim. Note que aqui nós tivemos orações subordinadas adverbiais, quando nós tivemos a oração a fim de moldar a opinião pública. Tivemos oração subordinada substantiva, quando nós tivemos oração é fato que a realidade apresentada por Orwell. Tivemos orações coordenadas aí dentro, né? Enfim, tivemos uma sintaxe, uma lógica, um encadeamento, né? Que isso vai se aperfeiçoando em nossa vida, estudando a gramática e lendo textos, principalmente lendo textos, tá? Vamos analisar só mais esse outro período, esse outro slide do ponto de vista da sintaxe. Em primeiro lugar, vírgula. Não esqueçam de botar essa vírgula aqui. Olha, vai até o que, como eu disse a vocês, viu? Vai até o que? É importante destacar que, isso aqui é o que? A oração subordinada substantiva. Você disse, Fatinha, tu não disse que não tinha vírgula? Você está vendo aqui que ele está fazendo uma oração intercalada, que lá dizia, quando é que a estrutura sintática é excelente? Quando tem orações subordinadas, a gente achou duas ali na introdução, né? Só tinha mais. Quando tem orações ou termos intercalados, olha, é importante destacar que, ele poderia ter vindo para aqui, é importante destacar que internautas são cada vez mais expostos a uma gama limitada de dados e conteúdos na internet. Mas ele quis intercalar um termo. O que é um termo intercalado? É aquele que, se for retirado, o período continua com sentido. Mas a sua presença lá é interessante para que ele possa fortalecer o período. Então, intercalou. É importante destacar que, em função das novas tecnologias, está entre duas vírgulas. Porque esse termo aqui está intercalado. Por que eu digo que ele está intercalado? Porque depois do que, o que complementava aqui era o quê? Internautas. Por isso que ele está entre vírgulas. Certo? Aí vem, na internet. Consequência do desenvolvimento de mecanismos, olha, consequência, apresentando aqui as consequências, filtradores de informação a partir do uso diário individual. De acordo com Zygmunt Bauman, isso aqui é o quê? Um termo conformativo, de acordo com, certo? Vive-se atualmente, vírgula, depois dessa questão. Aí, muito aluno está fazendo assim, muitos de vocês estão fazendo assim, ó. De acordo com o filósofo Zygmunt Bauman, afirma que, não, se você já disse de acordo com Zygmunt Bauman, não precisa dizer que ele está afirmando, certo? Agora, se você disser o filósofo Zygmunt Bauman, aí sim você vai dizer afirma que, porque afirmar vai ser o predicado do sujeito, o filósofo Zygmunt Bauman. Mas aqui você não está estruturando um sujeito, você aqui está trazendo um adjunto adverbial de conformidade.
De acordo com o filósofo Zygmunt Bauman, né? Vive-se atualmente um período de liberdade ilusória, já que, a oração subordinada adverbial causal. Por quê? Vai explicar, vai mostrar a causa aqui. Já que, antes das orações causais, uma vírgula. O mundo globalizado não só possibilitou novas formas de interação com o conhecimento, mas também, aqui nós temos aqui agora o quê? Uma oração coordenada sindética aditiva, onde nós temos o par, o paralelismo, não só que só pode vir com mas também. Então eu tenho aqui, note a mistura, olha, orações, uma mistura consciente, né? Mistura aqui entre aspas, com muita consciência. Eu tenho aqui, uma oração subordinada adverbial causal. Eu tenho aqui, não só, mas também, uma oração subordinada sindética adversativa. Abriu as portas para a manipulação e alienação semelhantes vistas em 1984. Assim, uma conclusão, um termo conclusivo, pode ser logo, por isso, portanto, né? Depois dessa conjunção conclusiva, desse termo conclusivo, vírgula, os usuários são inconscientemente analisados pelo sistema e lhes é apresentado apenas o mais atrativo para o consumo pessoal. O emprego do Lhes aqui que eu tinha falado a vocês, né? Apresentado o quê? Né? O mais atrativo. A quem? Quando o verbo pergunta a quem, a transitividade já é indireta. A eles. Como a transitividade é indireta, eles, nós vamos trazer aqui lhes, né? Por conseguinte, já estamos criando aqui uma nova ideia, uma ideia agora de consequência. Por conseguinte, vírgula, sempre vírgula, presencia-se um forte poder de influência desses algoritmos no comportamento da coletividade cibernética. Ao observar, oração reduzida do gerúndio. Nós temos aqui uma oração subordinada adverbial temporal reduzida do gerúndio, não, do infinitivo, desculpe, do infinitivo. Observar, verbo no infinitivo. Aqui ele poderia ter dito assim, da coletiva cibernética, quando observa-se somente o que lhe interessa, mas ele não quis usar o quando. Ele tirou a conjunção temporal e reduziu a oração apenas ao verbo observar, que está no infinitivo. Vocês se lembram da fala lá no começo? Orações coordenadas, orações subordinadas, termos intercalados, orações reduzidas. Tudo isso nós encontramos nesse períodozinho aqui. Não foi? Isso é sintaxe completa. Isso é sintaxe completa. Ao observar somente o que lhe interessa e o que foi escolhido para ele, vírgula, por quê? Porque já terminou a oração subordinada. Agora vamos começar a principal. O indivíduo tende a continuar consumindo as mesmas coisas e fechar os olhos para a diversidade de opções disponíveis. Outra coisa que foi feita aqui, uma inversão. Colocou, lembra que também tinha inversões, quando o aluno utiliza-se de inversões, né? Quando ele diz, ao observar somente o que lhe interessa, ele está começando com a oração que dá a ideia de tempo. Quando isso acontece, quando nós começamos com a oração que dá a ideia de tempo, e a oração principal vem depois, nós estamos usando uma inversão, né? Porque na ordem direta nós vamos ter oração principal mais oração subordinada, certo? E aqui foi oração subordinada mais oração principal, ok? Então, amados, olha, eu tinha trazido o restante do texto para vocês, mas não dá tempo, senão fica muito longo. Quando for na próxima aula, nós refletiremos mais o restante do texto nessa questão do emprego da sintaxe, da lógica, na construção das orações e dos períodos. Notem que aí nós vamos ter 3 períodos.
né? Nesse slide aqui, nós temos 3 períodos, todos eles articulados num conjunto de orações coordenadas, subordinadas, né? Inversões, orações reduzidas, ou seja, o aluno ele fez uso de todo o recurso que ele tem para estruturar sintaticamente os seus períodos, certo? Vocês vão olhar para essa competência 1 agora com um novo olhar, né? Se é que não já olhavam assim, muitos já olhavam dessa maneira, né? Mas muitos ainda não estão olhando dessa maneira. Vocês vão olhar para essa competência com um novo olhar, sabendo que há uma exigência nessas relações entre as orações, que é o que se diz sintaxe, né? Não é a preocupação apenas não estou diminuindo, vocês viram que lá só pode ter até 2 desvios, né? Para ser competência 1 e sintaxe perfeita, para ser nível 5, né? Mas se você olhava só para os acentos, né? A pontuação, essas outras partes, regência, crase, emprego de pronome tal, você agora precisa atentar-se muito para essa questão da sintaxe, que é de extrema necessidade, não só para vocês fazerem o Enem, mas toda a vida de vocês daqui para frente, todas as vezes que forem fazer uso da língua numa modalidade formal, quer seja escrita, quer seja oral, ok? Então, espero que tenham compreendido. É um pouco complexo assim para explicar pelo slide e nessa forma remota, né? Mas nós vamos depois trabalhando em orações. Na próxima aula eu já quero trabalhar com vocês detalhadinho em orações. Eu trouxe hoje dentro do texto para vocês verem que os meninos fazem mesmo, são danadinhos, né? Tem os que não fazem direito, como foi aquele primeiro texto que foi retirado lá do banco de redação UOL, né? Que o menino errou bastante, a sintaxe dele ficou bastante comprometida. E tem esses assim, que fazem uma estrutura excelente, certo? E nós estamos em busca dessa excelência, né? Então, sintam-se à vontade para sugerirem aulas, né? Fatinha queria ver determinado tipo de aula. Essa aula que eu estou passando aqui foi um pedido, né, de uma aluna que disse que não compreendia porque estava tirando pouco. Queria que eu mostrasse assim, quais eram as mudanças que tinham acontecido aí na competência 1, como é que ela era avaliada, né? Então foi um pedido que eu achei muito inteligente por parte da aluna, né? Porque é muito interessante o aluno saber o que é que está cobrando dele para que ele possa oferecer, tá certo? Fiquem todos com Deus, né? Espero que vocês consigam fazer uma excelente sintaxe no texto de vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Um abração.